comigo a sua Bíblia, o livro de 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Meus irmãos, eu confesso que estava aqui à tarde meditando e Deus começou a ministrar comigo algumas coisas na palavra de Deus que eu tenho certeza que elas vão tocar no seu coração de maneira profunda. Prestem atenção na leitura desse texto, porque os personagens que nós iremos mencionar, tipologicamente, eles representam algumas situações que estão acontecendo hoje no nosso meio, que a gente fala como igreja. E aqui há três personagens. Aqui há Jeroboão, o primeiro homem que vai reinar fora dos termos de Jerusalém, fora da capital Judá. Por quê? Porque Salomão, no final da sua vida, agiu de maneira errônea, causou alguns problemas, colocou algumas imposições sobre o povo, ele veio a falecer. Roboão, que era filho de Salomão, não teve a mesma habilidade do que Davi, seu avô, e Salomão no início do seu ministério, que fora grandioso. Porém, Roboão, ele vai causar sofrimento ao povo por não ouvir a voz dos anciãos. Se você estudar a história dos reis, você vai ver que Roboão, ele recebeu a queixa do povo assim que Salomão morreu, porque estava muito pesado os tributos. O povo vai até ele, querendo uma resposta, e Roboão pede 3 dias para conversar com os anciãos, que assim faziam as mesmas coisas com Salomão. Pois bem, os 3 dias se passaram, e a Bíblia diz, sabe o quê? Que Roboão não ouviu os anciãos, ele ouviu os jovens que cresceram com ele, que estavam com ele, e os jovens disseram: olha, se o dedão de Salomão incomodava, o teu vai ser ainda muito maior. Se Salomão impunha sobre eles trabalhos, você vai colocar agora escorpiões sobre eles. Ou seja, o conselho que Roboão pega foi tão errado, tão errado, tão errado, que a Bíblia diz que ali começa a divisão dos reinos. E a Bíblia vai nos dizer que o povo levanta Jeroboão. Mas não foi o povo que levantou Jeroboão. Jeroboão havia recebido uma profecia de um profeta chamado Aías, e Aías repartiu 10 pedaços de muda de roupa para ele e disse: Deus está te dando as 10 tribos. Deus não deu as 12, porque as 2 Deus havia prometido a Davi, que não faltaria quem reinasse na sua descendência. Deus só não acabou de uma vez por todas com o reinado, com a casa de Davi, por causa da promessa que ele havia feito. Pois bem, olhando para esse texto, Jeroboão entra no cenário. Quem era Jeroboão? Um servo da casa de Salomão. Jeroboão não é filho de Salomão. Jeroboão não é de uma linhagem, mas o texto vai nos dizer que Jeroboão herda por causa do fim da administração de Salomão, que não foi bom, e por causa do início da administração de Roboão. A partir daquele momento que o povo ouve que seria colocado sobre eles mais cargas, o povo então elege Jeroboão. A palavra do profeta Aías se cumpre, e a Bíblia diz que então eles saem dali e vão para Samaria fazer morada, constituir o reino do norte, o reino de Israel. Na verdade, todos eram de Israel e estavam em Jerusalém, na qual a capital era Judá. Porém, depois de toda essa briga, eles partem. A história vai dizer que Roboão tenta reunir alguns homens para fazer guerra a Jeroboão, para tentar retomar. Mas o texto vai dizer que Deus manda o profeta a Roboão dizendo: não faça tal coisa. E o texto vai terminar dizendo assim: e isto vinha do Senhor. Porque quem colocara Jeroboão foi Deus. E aí nós vamos começar a entender como é que as coisas acontecem. Porque quando você olha para Jeroboão, ele foi aquele que Deus permitiu que assumisse as 10 tribos, que saísse daqueles termos, que desse continuidade. Mas Jeroboão vai fazer tudo errado. Escuta o que eu vou dizer para você. As igrejas nascem
e geralmente derivam-se uma das outras. Não tem uma igreja que nasceu daqui e, bem, alguém, mesmo anônimo, saiu de alguma denominação que fundou outra, e assim, se você for ver a história da igreja, você vai ver como é que as igrejas vão existindo, passam a nascer, como é que as pessoas chegam nos países. Se a história da igreja, você vai ver como é que se forma. Não vou me ater aqui. Mas o problema não foi Jeroboão sair dali daquele jeito, porque Deus permitiu. O que eu quero dizer para você hoje? O problema não é a igreja nascer. O problema é a igreja perder o propósito. O problema é a igreja deixar de compreender pela qual ela foi chamada. Porque Deus permitiu. O negócio foi de Deus. Aquele povo se divide. Jeroboão sai, mas Jeroboão perde a visão. Jeroboão, aqui o primeiro personagem para nós, ele representa a igreja caída. A igreja que deixou de colocar a palavra. Jeroboão era um homem que saiu do meio do povo para começar uma nova dinastia de reis que ficaria paralelo Judá e Israel, reino norte e reino sul, com a permissão de Deus. Meu irmão, a obra é dele, independente se estava no reino norte ou no reino de Judá. As igrejas que tem no mundo, a obra é dele, pertence a ele, tudo está na mão dele, mas a igreja não precisa, a igreja não pode perder a sua finalidade. Em um dado momento, Jeroboão pensou assim: estamos aqui em Samaria, e agora? Estava chegando a época das festas, e a festa anual que era para sacrificar a Deus. Jeroboão pensa assim: se esse povo for lá para adorar, esse povo vai se reconciliar. E ao se reconciliar, sobra para quem? Para quem saiu à frente. E ele morreria. Ele calculou, falou: bem, o povo vai se reconciliar, eu vou me dar mal. Meus irmãos, olha o que Jeroboão fez. Jeroboão pensou assim: bem, eu preciso criar um mecanismo igual lá, as mesmas coisas que acontecem lá. Meu irmão, é aí que algumas igrejas se perdem. Ele vai criar uma religião. Jeroboão vai criar um culto, uma religião, simbolismos próprios. E é daí que vai surgir os problemas do que nós vamos ler. Sabe por quê? O texto vai dizer, no capítulo 12, que Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro. Um ele vai colocar em Dan, e o outro ele vai colocar em Betel. Olha só, para que o povo não fosse adorar junto com Judá anualmente, ele vai criar um culto, uma religião. Meu irmão, isso não é diferente dos dias de hoje. O problema não é uma igreja sair da outra, o problema é a igreja perder a visão e criar uma nova metodologia que não tem nada a ver com as coisas de Deus, é se perder. E Jeroboão aqui havia se perdido. Primeiro, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar 2 bezerros de ouro, um em Dan e vai colocar outro em Betel. Ele vai instituir sacerdotes que não eram levitas. Para ser sacerdote, necessariamente tinha que ser levita e da linhagem de Levi. Ele institui os sacerdotes. O problema vai aumentando, porque ele precisa criar uma festa. E ele vai criar uma festa porque ele sabia que do lado de lá tinha festas. E aí ele cria uma festa. Preste atenção como a coisa começa. O reino se divide. Jeroboão vai para um lado, mas Jeroboão começa tudo errado. O que eu quero que você entenda é que o problema não é uma igreja nascer ali. O problema é o que ela insere no seu culto, na sua religiosidade, aquilo que ela institui como vida com Deus. E Jeroboão começa a se perder. Quando você percebe, Jeroboão já havia se afastado. Ele começa, meu irmão, a colocar coisas que não tinham nada a ver, criar simbolismos. E aquele povo que estava acostumado a adorar o único Deus, o povo de religião monoteísta, que adorava um Deus que não via, estava agora diante dos mesmos bezerrinhos que na época de Arão foi posto quando Moisés demorou a descer do monte. E aí nós começamos aqui dizendo: Jeroboão se perdeu, Jeroboão criou uma religião, e aí Deus precisa adverti-lo. Aparece quem na história?
o homem de Deus. Nessa história não tem santo. Aparece o homem de Deus. A princípio, o homem de Deus foi deslocado da terra de Judá a Betel. Tem um outro personagem, o profeta velho, que morava em Betel e Deus não o levantou ali para falar com o povo. Era profeta. Mas deixa eu voltar aqui para o homem de Deus, designado como profeta, que Deus tira de Judá, envia para Betel. Quando ele chega em Betel, é aí que eu quero que você entenda a coisa. Tem muita gente que está se perdendo. Eu disse que Jeroboão é o quê? A igreja que está caída. O homem de Deus aqui é o dom que não salva. O que salva é a obediência. Você vai entender a história do homem de Deus. O dom não salva. O que salva é obedecer aquilo que Deus manda fazermos. O profeta velho, ele mora onde? Betel. Betel, traduzido no hebraico, é casa de Deus. Ao profeta velho, não basta estar na igreja, não basta estar em Betel, porque ele estava lá, mas não fazia diferença. Deus poderia nem suscitar o de Judá, mas levantar o que estava em Betel. Então nós temos aqui três figuras. Uma representa a igreja caída, outra representa o dom que não salva. O que salva é manter-se obediente. Três personagens, cada um com uma característica diferente da outra, que vai nos trazer ensinamentos. O profeta velho é aquele que está em Betel, mas não faz nada, não faz diferença. Está na casa, porque Betel é a casa de Deus, mas não faz nada. Por isso ele é designado o profeta velho. E eu quero, meu irmão, que você me acompanhe nessa leitura. Capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, isso aqui é profundo. Um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão estava lá, no altar em Betel. Existia o altar de Judá, mas ele estava em Betel. Os sacerdotes estavam prontos para queimar o incenso. Presta atenção. Versículo de número 2. Entra em cena um homem de Deus. E quando o homem de Deus chega em Betel, ele vê aquela reunião, aquela religiosidade, ele vai dizer o seguinte: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim te diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Um filho nascerá na casa de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, já viu aquelas pessoas que falam assim: caraca, esse cara é profeta. O pessoal até brinca, até o CPF e a conta das pessoas, né? Mas esse aqui é profeta. Porque esse aqui vai dizer assim, ó, versículo 2: eis que um filho, a versão é um menino, presta atenção, nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. Ele está profetizando 336 anos antes de Josias vir. E eu vou te dizer por que é profundo. Porque ele vai dizer que Josias iria começar a reinar como menino. Josias começa com 8 anos, é posto como rei, e aos 16 oficialmente. Mas não é só isso não. Ele continua dizendo assim, preste bem atenção: nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará, olha só, sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos, isso é profundo, dos homens se queimarão sobre ti. Sabe o que ele está dizendo? Há uma profecia aqui. Ele vai falar assim: olha, o menino Josias será rei. E não só isso, todos esses homens que estão queimando no altar em Betel incenso, os seus ossos vão ser queimados por Josias. Vai ler lá na frente a história de Josias, quando ele implanta o avivamento no seu reino. Oh, meu irmão,
Os homens vão lá, e quando descobrem lá, não sei se era sarcófagos, onde estava lá, os túmulos lá, eles disseram assim: Josias, aqui estão os ossos dos homens que eram sacerdotes do templo de Jeroboão. Eles vão queimar todos aqueles ossos, porque a palavra do Senhor disse que aqueles homens que estavam profanando o altar de Betel seriam, da mesma maneira que eles estavam queimando incenso, os seus ossos seriam queimados por Josias. E quando acharam uma alçada, o texto fala, um monumento. Quando eles foram tocar, Josias falou: nesse não toca. Era a alçada do profeta, do homem de Deus. O homem de Deus que profetizaram que Josias estava fazendo naquele dia, queimando aqueles ossos, assumindo o reino, porque o homem de Deus profetizava e tudo se cumpriu. Mas o problema não é o dom. Deus te dá o dom, Ele vai te usar com o dom, e muita gente não vai ser salva, porque o dom é dele, mas o dom não salva. Escuta o que eu vou dizer para você. Esse homem trouxe uma profecia que se cumpriu 336 anos depois, ao pé da letra. Josias foi rei como menino. Josias queimou os ossos daqueles homens que ele estava profetizando ali, e os seus ossos ficaram como um monumento. E ele disse: não queima, sabe por quê? O mistério está aqui, não queima, sabe por quê? Essa alçada aqui vai ficar aqui, de lembrança, para ela fazer as mesmas coisas que o homem de Deus fez. O preço da desobediência estava ali. Aquela alçada servia de monumento para que ele se lembrasse que ele não podia fazer as mesmas coisas que o homem de Deus fez. O problema na caminhada não é começar bem, porque aquele homem, se tivesse profetizado e se tivesse ido embora, teria cumprido o seu chamado. Mas a Bíblia diz que ele profetiza, o rei fala: vem na minha casa, janta comigo, eu quero te presentear. Ele fala assim: nem que se você me desse a metade do teu reino, eu me assentaria contigo. Beleza, é assim que o profeta deve agir. Porém, um pouquinho mais à frente, ele se detém debaixo de uma árvore, e ali ele fica acomodado, esperando um pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus chamou você para fazer, você não pode se acomodar, porque o diabo, ele fica como um leão, bramando ao nosso derredor, procurando a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus falou assim para ele: vai e não volta pelo mesmo caminho que você foi. Sabe por quê? Deus sabia. No mesmo caminho que ele voltou a vir um leão. Sabe por que esse homem se dá mal? Foi o tempo que ele perde debaixo da árvore. Tem muita gente que está perdendo muito tempo com o mundo, e o diabo só está esperando a oportunidade, porque aquele homem, quando ficou ali, deu tempo dos filhos: ô pai, o profeta velho agora entra em cena. Tem um homem aqui que chegou aqui em Betel, e o cara disse que aqueles homens que estavam oferecendo sacrifício para o rei iriam ser queimados por Josias, as suas ossadas. E sabe o que aconteceu lá também? O rei foi se levantar contra ele, ficou com a mão paralisada, leprosa. Sabe o que aconteceu? Ele disse que o altar de Betel ia se rachar de ponta a ponta. O altar se rachou e as cinzas se esvaíram. Oh, meu irmão, tem coisa que começa bem e termina mal. Sabe o que aconteceu? O rei Jeroboão falou assim: ora por mim. Ele conseguiu tocar o coração do rei: ora por mim. Veja bem, ora por mim. O rei tentou segurar, mas não foi. A notícia chega, o profeta velho, naquela vida que você sabe, o texto diz que o profeta velho, quando a gente fala profeta velho, o profeta velho ou velho profeta, é uma questão de semântica, né? A gente vai tentar pegar a palavra. Quando a gente fala um grande homem e um homem grande, a gente faz uma semântica para poder definir a palavra. Quando a gente fala do profeta velho, esse profeta já foi um profeta ativo.
Agora, quando a gente fala que o profeta é velho, ele tem a ver muito com a sua inutilidade, que nele havia, ele já não era mais solicitado por Deus. E a Bíblia ainda coloca algumas coisas graves. Ele era mentiroso. Sabe o que ele vai falar para o homem de Deus no caminho? Um anjo se apresentou para mim, profeta mentiroso, profeta que Deus não usava, profeta que estava ali, que estava esperando uma oportunidade. Sabe qual foi a notícia que chegou até ele? Ô pai, tu não sabe o que aconteceu. Ele disse tudo isso e o rei falou assim: vem na minha casa. Já viu aquelas pessoas que estão fora de evidência e pensam assim, bem, ele não entrou na casa do rei. Se eu der um jeito desse cara baixar na minha casa, comer, beber, está feito. O rei vai saber que ele parou na minha casa. Bem, não parou na casa do rei, mas parou na casa do profeta velho. Ô meu irmão, eu vou entrar na pregação e vocês vão entender como a vida cristã, como a caminhada de algumas pessoas começaram bem, tinha tudo para dar certo, e no meio do caminho as coisas foram se perdendo. Por isso que eu disse, nessa história não tem ninguém inocente, nem Jeroboão, nem o homem de Deus, e nem o profeta velho. Queria dizer, o homem de Deus nessa história era o inocente, mas não, porque da mesma maneira que Deus foi lá e quebrou o altar, dizendo, não faça isso, Jeroboão, Deus não ia passar a mão na cabeça do homem de Deus, quando ele desobedece o que Deus falou. Você vai ver na Bíblia que Deus falou para Sansão: serás nazireu, não passará navalha na sua cabeça, você não vai beber, você não vai tocar em coisas imundas. O que Sansão faz? Tudo o oposto. Ele toca nas coisas imundas, ele se mistura com as mulheres daquela época, ele se mistura com prostitutas, ele faz tudo o que não poderia fazer. Você vê Saul ia ser confirmado o reino dele, mas Deus abomina a desobediência. Deus abomina quando ele fala, faz isso, e a pessoa faz outra coisa. Perceba, Jeroboão não morreu, mas o profeta morreu. Pode parecer injustiça, mas não é. Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus e Deus fala para a gente, faz isso, meu irmão, e você faz o oposto, você se coloca em perigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, aqui no mundo, ele não está ao nosso redor, mas ao derredor, esperando a brecha, e a brecha se apresenta pela desobediência. O texto continua: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes. Falei o 2, o 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu as mãos sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que ele estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer para si. O altar se fendeu, se cumpriu a palavra do profeta, se derramou o altar, segundo o sinal do que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus, roga por mim, para que a minha mão se restitua. E então o homem de Deus orou e restituiu. Olha só, o que Deus queria era mostrar para Jeroboão que ele estava fazendo a coisa errada. Os sinais acompanham os que creem. Deus se manifesta através dos sinais. Deus estava falando com Jeroboão, não é isso que eu quero que tu faça. O problema é que tudo isso se desfaz, porque quando o profeta morre, Jeroboão volta a fazer piores coisas que ele fazia anteriormente. Sabe por que cai por terra? Aquela máxima de você pregar para viver com Deus, para os outros, e não viver você, meu irmão, cai por terra. Ele pregou contra aquele homem, mas não viveu o que Deus mandou ele viver. E aqui, meu irmão, eu quero começar com você, e quero que você preste atenção. Os três personagens, Jeroboão, a igreja caída, afastado da palavra, o homem de Deus, o dom que não salva, mas a obediência, e o profeta velho. Não basta estar na igreja,
ele não era crente, ele não era homem de Deus. E eu quero começar nessa noite, meu irmão, capítulo 13, versículo 9, primeiro ponto da nossa pregação. Versículo 9. Porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho de onde fostes. Primeiro análise da nossa pregação aqui é: não pare para ouvir aquilo que Deus não disse a você. Você entendeu o que eu falei? Não pare para ouvir aquilo que Deus não disse para você. Por quê? O que Deus disse para o homem de Deus? Não pare, não coma e não volte pelo mesmo caminho. Deus deixou para ele um recado. Meu irmão, nós estamos num mundo onde, se você quer viver debaixo das bênçãos de Deus, a palavra já está revelada. Ela não precisa ser revelada, ela já está revelada. A questão de descobri-la. Porque quando tem uma coisa encoberta, que ela precisa ser descoberta, isso depende de você. Depende do que você quer com Deus. Então, o primeiro ponto da nossa pregação aqui é: não pare para ouvir aquilo que Deus não disse a você. Primeira coisa dentro desse ponto: Deus nos chamou para pregar e não para ouvir o que o mundo acha. Meu irmão, Deus te chamou. Você não pode parar para ouvir o que o mundo diz. Tem gente que quer ouvir a opinião das pessoas lá fora. Tem gente que precisa ser reforçado para fazer alguma coisa. Meu irmão, Deus te chamou e você não precisa de mais ninguém. Você só precisa estar na força dele. E quando o profeta vai lá, profetiza, ora, o altar racha, a mão do cara fica leprosa. Meu irmão, Deus estava cumprindo o propósito. E quando você estiver ouvindo a Deus, Ele vai cumprir o propósito. Mas se em algum momento, escute o que eu vou dizer para você. Ezequiel disse, lá no livro dele: se o justo deixar de praticar a sua justiça e pecar, a alma dele morrerá. E ele vai dizer assim: não me lembrarei dos seus atos de justiça. Sabe por quê? Porque nós confundimos em achar que somos bons ou fazemos o bem. Porque a palavra está em nós. Se você é, e se alguma coisa acontece na sua vida, escute, eu e você não somos bonzinhos. Quando Jesus estava diante do jovem rico, ele vai transferir, porque ele está na figura humana dizendo: bom é o Pai. O homem não é bom. Paulo coloca uma avaliação entre judeu, gentil, bárbaro, grego, e vai falar: não existe sequer um justo que faça o bem, que busque o bem. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, meu irmão: não pare para ouvir o mundo. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos escarnecedores, e nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tu já percebeu? O que anda, o que para e o que se assenta. É assim que acontece. Você começa a andar, você começa a parar, e daqui a pouco você se assenta em lugares que você não deveria estar. Uma outra coisa dentro desse ponto é que a obediência que salva não é o dom. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode ser bem articulado, mas isso não salva. As pessoas confundem o dom como algo que pode trazer para elas benefícios de salvação. Dom não salva. Dom não é nosso. A Bíblia diz que existem os dons do Espírito, existem os dons vocacionais na Bíblia. Está lá. O que são os dons vocacionais? Deus chama um para pastores. Está lá. Chama para... Não vou citar o Efésios 4:11, porque apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Eu vou citar 1 Timóteo 3, que ele vai falar de pastores, de diáconos, de presbíteros, obreiros. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão se atendo a uma coisa que não pertence a elas. Porque se pertencesse, o profeta escaparia. E o profeta não escapou. Sabe por quê? Porque quando ele profetiza o altar racha, porque ele está debaixo da unção. Tem gente, meu irmão, que já viu o altar ser rachado. E hoje, ora, não acontece mais nada, porque saiu da unção. Enquanto você estiver vivendo na unção, tu vai ver coisas extraordinárias. Aleluia! Enquanto você estiver vivendo debaixo da unção, Deus vai fazer você ver. Vai ver, meu irmão. Eu já vi muitas coisas
coisas acontecendo. Deus faz. Mas se em algum momento você sair da posição, meu irmão, você vai ver que você não consegue fazer nada. O grande problema é que nós estamos nos pautando numa pseudo, numa falsa vida religiosa com Deus. Ah, eu canto. E daí que você canta? Canta não salva ninguém. Eu prego. Esse que vos fala não é salvo porque prega, é salvo porque tem que viver, porque se não viver não é salvo. E eu posso às vezes até transmitir a salvação, porque não vem de mim. Eu posso ser o transmissor, mas isso não quer dizer que eu seja salvo. Para eu me manter salvo, eu tenho que estar nele e viver nele. Versículo 18, ele vai dizer assim: e ele lhe disse, também sou profeta. Não confia no homem não, né? Ele falou para o homem, eu sou profeta. Mentira, mentiroso. Não confia em profetada não, né? Você está confiando em muita coisa, menos em Deus. Você está confiando no vizinho, você está confiando em pessoas estranhas, mas não está confiando em Deus. Tem gente, meu irmão, que vive procurando culto e revelação e profecia, mas não tem vida nenhuma com Deus. Profecia, meu irmão, não vai te ajudar em nada se você não estiver com vida. Profecia pode ser aleatória quando Deus achar que tem que falar com você. Eu nunca vi profecia nascer partindo de alguém buscar isso. A profecia nasce daquele que quer falar a hora que ele acha que tem que falar. Tem gente que procura e acha que Deus tem que criar uma situação. Não vai. Lamentações vai dizer o seguinte, capítulo 2, se não me engano, versículo 9. Não havia visão de Deus naqueles dias. Não havia palavra. Porque aquele povo estava experimentando algo que não ia haver mais profecia de lugar nenhum, palavra de lugar nenhum, céu fechado. Eu sou profeta como tu. A pergunta é, em quem eu tenho que confiar? Num homem que eu mal conheço, que me para no caminho, me aborda e fala assim, olha, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, eu soube que tu teve que ajudar. Foi lá, falou com o rei. Bem, vai lá na minha casa lá, tem um sanduíche lá, tem uma jantinha lá, vamos lá comigo. Aí o profeta fala a mesma coisa que falou para o rei. Não posso voltar por esse caminho, não vou parar na tua casa, não vou beber. Mas aí vem, meu irmão, as fraquezas do homem. Eu sou profeta como tu. Posso te dizer uma coisa? Deus me mandou aqui falar contigo. Mentira. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus falou para você nunca vai estar subjugado ao que o homem diz para você. Ou a palavra dele está acima de todas as coisas, ou você não aprendeu a conhecer e a ouvir Deus. Aquele homem ali, naquele momento, estava cansado. Aquele homem ali, naquele momento, foi levado pelas circunstâncias. Sou profeta como todo. Se o cara de repente pensasse, falasse, ele é profeta, por que eu estou aqui? Ele é profeta porque Deus, sim, porque tu me mandou aqui. Tem um profeta dizendo aqui que é profeta, que tu mandou parar na casa, e tu disseste para mim para eu não parar. E aí, Deus? Lembra de Balaão? Deus tentou dizer Balaão, sai daí. Aí Balaão aumentava o pé. Aí Balaão ia lá de novo. Chegou uma hora que Deus colocou um anjo na frente da mula, a mula empacou de tal maneira que ele deu tanta pancada naquela mula, tanta paulada na mula, que teve uma hora que Deus quis escarnecer e falar, permitiu que a mula falasse, logo a mula, que a gente brinca, né, o burrinho, logo o burrinho que foi falar com Balaão, falou, homem, se eu fosse adiante, ninguém estaria mais aqui. Tinha um anjo na nossa frente, Balaão deve ter ficado. O profeta não teve a mesma sorte, sabe? Porque quando o leão pegou, o texto vai dizer que o leão só fez só uma coisa: o matou, ficou parado do lado dele junto com o burrinho, nem tocou no burro, não fez nada. Sabe por quê, meu irmão? O problema era ele. E que ironia, né?
O homem que vai pregar para rachar o altar não sai vivo da cidade. Sabe o que isso aqui me ensina, meu irmão? Que nós estamos vivendo num tempo onde a igreja está caída, onde as pessoas estão se abraçando no dom, no talento, alguma coisa que elas fazem na igreja, achando que isso é suficiente para serem salvas, e estão vivendo como um profeta velho, em Betel, na casa de Deus, conformando-se, achando que está salvo. Uma outra coisa, não se distraia, nem se acomode. Nós temos que fazer o que Deus mandou a gente fazer. O grande problema é que nós, às vezes, perdemos o foco. Como eu disse, se ele vai embora, ele tinha cumprido a missão dele, ele ficou debaixo de uma árvore, parou, descansou, tal, deu tempo do cara alcançar esse caminho. Meu irmão, o diabo só está esperando uma oportunidade para derrubar algumas pessoas. Segunda coisa que eu aprendo aqui, capítulo 13, versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, e nem beberia água neste lugar. O que eu aprendo aqui? Segunda coisa, deu ouvido às suas necessidades. Lembra Jesus? 40 dias no deserto, o diabo se aproximou e disse: aqui a pedra aqui, transforme a pedra em pão. O diabo vai nos tentar sempre naquilo que falamos. O diabo vai sempre vir nas tuas necessidades. Porque quando está tudo bem, você acha que ele vai perder tempo? Ele sabe que não vai conseguir nem passar na porta. Quando está tudo bem, meu irmão, está tudo bem. Mas quando a coisa aperta, quando a gente está naquela crise, o diabo fala: e agora? Está vulnerável, está fragilizado, a situação está difícil. Aí o que o diabo faz? Ele é astuto. Ele tentou a primeira vez com Jesus, não deu certo. Bem, vou dizer para ele que está na Bíblia: ó, lança-te daqui, porque com certeza ele dará ordem aos seus anjos para que não deixe os teus pés tropeçarem em pedra, te socorrerá. Jesus disse: para que não tentasse a Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí por fim ele pensou: bem, vou dar aquilo que o homem gosta. Mostrou-lhe todos os reinos da terra e disse: a mim foi dado. Se prostrares e me adorares, tudo isso eu dou nas tuas mãos. Jesus disse: somente a ele se prostrarás e a ele servirás. O que eu aprendo aqui nesse segundo ponto? A necessidade. Ele deu ouvido à crise. Somos tentados nas nossas necessidades. Lembra de Daniel? Daniel estava no palácio, todo mundo comendo bem, bebendo vinho, comendo as melhores comidas, mais comidas sacrificadas a ídolos. Ele ficou 3 anos se alimentando de legumes e bebendo água. Os iguais dele, que está lá no livro de Daniel, capítulo 1, 4 e 5, e os vossos iguais, porque não havia só eles 3 ali, ele mais Sadraque, os 4, ele mais Sadraque, Mesaque e Abednego, não havia outros que vieram também. Mas nem todo mundo, meu irmão, está disposto a pagar o preço. É melhor ouvir a voz da necessidade. O problema do homem é que ele ouve mais as necessidades do que a Deus. O problema é que quando bate a crise na nossa porta, é aí que é a hora de você provar que você é fiel a Deus. Daniel disse, e colocou no seu coração Daniel, que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. O eunuco falou: Daniel, não posso fazer isso, porque você vai se apresentar para o rei vai dizer para mim assim: pô, está dando que ração para ele? O garoto está chegando aqui, está todo mundo forte. Daniel falou: experimenta 10 dias. Pode? Experimentou. Está bem. Vai indo, passou 3 anos. Quando se apresentou, Daniel estava mais famoso. Oh, meu irmão, a aparência daquele que serve a Deus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que não se contamina. Lá no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: e os seus rostos publicam os seus pecados,
assim como de Sodoma e Gomorra. Sabe o que Isaías está dizendo? Que isso aqui mostra. Também mostra, o coração alegre faz o quê? Aformoseia todo o rosto. O semblante carregado se apresenta porque as pessoas não estão vivendo de acordo com a palavra. Então eu aprendo aqui que aquele homem deu ouvido às necessidades, aceitou que não era lícito. Meu irmão, é nessas horas que o nosso caráter é posto à prova, a nossa idoneidade e a nossa reputação. É nessas horas que Deus quer saber. E quer mostrar para quem? Deus, quando manda o profeta, quer mostrar para quem? Para o rei. Quando Deus permite que eu e você passemos por isso, Ele quer mostrar para quem? Para o mundo. Quem Jesus é. O problema é que por causa de uma situação, o problema é porque, por muito pouco, a gente faz como Esaú. Estou cansado. Para quem me serve a primogenitura? Chuta ela para o alto. Eu quero logo as lentilhas. Eu quero logo as coisas que são prazerosas. Eu quero as coisas momentâneas. É o que as pessoas querem. As pessoas não querem pagar preço. As pessoas não querem andar com Deus com uma vida, meu irmão, em que elas se separem das coisas erradas. O homem de Deus, até a página 20, estava indo bem. Aí tinha o final daquela história. O importante não vai começar. O importante é como você vai chegar no fim. O fim de cada um aqui de nós já está escrito e Deus sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. A história de cada um aqui. Agora, como é que você vai fazer com que o teu fim e a tua história, como é que ela vai terminar? Porque é você que está construindo aqui. Deus está permitindo. Não pense você que Deus não está vendo nada. Deus está permitindo você construir. É você. Você é o ator principal. Ele está permitindo. Não pense você que Deus não está vendo. Não, Deus está vendo tudo. Salmo 139. E no seu livro tens tudo registrado, desde a minha fase fora. Desde quando eu era feto e que tu me via no ventre da minha mãe e já me viram projetando para ver quem eu seria lá na frente. Uma outra coisa dentro desse ponto das necessidades é que tem gente que acha que tudo é Deus que está falando, e não é. Aqui é a prova disso. Não era Deus que estava falando. O problema é que tem gente, meu irmão, aconteceu uma coisa, Deus. Prova o Espírito, prova a palavra. O problema é que tem muita gente se enfiando em coisas que Deus não está, entrando em coisas e sociedades e fazendo coisas que Deus não aprovou. Meu Deus. Aqui é claro. Às vezes a pessoa fala, não, ouviu o passarinho tocar é Deus. Meu irmão, prova. Porque só vai ser Deus se Ele não se contradizer. Deus não pode falar com um passarinho de uma forma e mandar que eu faça de outra. Mas o passarinho é tão bonitinho de Deus. Tudo pertence a Deus. Nada do que foi criado fora dele. Até o diabo. A Bíblia diz, eu crio bem, eu crio mal. Isaías dizendo, eu crio a luz, eu crio as trevas. Sou eu, Senhor, que crio todas essas coisas. Ele criou tudo. Claro que a gente faz a distinção entre criar e se originar a maldade a partir da criação do homem aqui na terra. Não tem a ver com ele. Terceira coisa. Deixa eu correr, meu horário já deu. Capítulo 13, versículo 7. Diz assim: E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo, vem para minha casa, conforta-te, dar-te-ei presentes. Terceira coisa, cuidado com os profetas velhos. Tem pessoas que não querem ver o seu crescimento. Quando o profeta soube que o rei chamou ele para ir para a casa dele, para ofertar algumas coisas a ele, o que interessou ao profeta velho não foi a vida do homem de Deus, porque ele não faria aquilo para o homem, não mentiria para o homem. O que interessou foi o que aquele homem poderia trazer de benefício através da sua imagem sendo associada a dele. Terceira coisa, cuidado com os profetas velhos. Não querem ver o crescimento seu, não querem ver o teu sucesso. É Labão. Conhece a história de Labão? Labão só quis se aproveitar de Jacó. Serve lá 7 anos, deu a caolho.
serve mais 7, veio a mulher. Para sair com alguma coisa mais 6, serviu. Ó, tudo que nascer malhado é teu. A probabilidade de nascer malhado era muito grande. Ah, Deus estava com ele, só nasceu malhado. Quando ele viu, meu irmão, que Deus estava com ele, ele falou assim: sai daqui. Sai daqui, porque tudo que tu faz aqui dá certo. Mas tem Labão que quer se aproveitar da gente. Então, meu irmão, a terceira coisa que eu aprendo é cuidado com os profetas velhos que se apresentam a você querendo tirar proveito de algumas coisas da tua vida. Meu Deus. Ele soube que o homem estava sendo elogiado, que estava prestes a receber um presente. Quem sabe, meu irmão, as pessoas estão vendo você lá no trabalho, a coisa está fluindo, as pessoas estão vendo, rapaz, daqui a pouco vai chegar a vez daquele irmão, daquela irmã, a promoção vai chegar. O diabo não quer, meu irmão, o diabo não quer a tua felicidade. Escuta isso. Ele luta. Se ele tiver uma oportunidade para trazer infelicidades para você, ele vai fazer. Então a terceira coisa que eu falo para você: cuidado com os profetas velhos. Não fazem e não querem que os outros façam. Ele estava na cidade e vem alguém de fora pregar, e ele, sendo profeta, não é um pregador? Que história é essa? Capítulo 13, versículo 30. Ele vai dizer assim: e colocou, meu irmão, esse cara é muito descarado, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam, dizendo: ai, irmão meu, meu irmão, até na morte o cara tinha interesse. Vou te explicar isso aqui. Irmão meu, mentira. Ele ouviu a profecia de que quando Josias viesse, aqueles homens seriam esquecidos, seus ossos seriam queimados e a sua posteridade não seria lembrada. Se eu ficar aqui no sepulcro do profeta, presta atenção. Eu li para você: ai, irmão meu. Ele disse, versículo 31, sucedeu, pois, que depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro do nome de Deus, onde ele está sepultado. Põe os teus ossos juntinho com ele. Meu irmão, o cara é tão descarado que até o profeta morto ele quer tirar vantagem. Já não bastou o que ele fez e o que aconteceu com o homem, mas ele falou assim: bem, a minha posteridade não pode ser esquecida. Eita Deus. Sabe por quê? Porque quando Josias levanta e queima todos os ossos, como o homem de Deus profetizava, eu disse para vocês no início que estava lá, a alçada do homem de Deus, ele falou: não pode. Aquele monumento serve para nós de não faça o que ele fez. Entretanto, ele foi a profecia para que chegássemos aqui. Ele foi a boca de Deus. Entenda. Entender que eu sou a boca de Deus. E chegar aonde eu tenho que chegar. Eu posso ser a boca de Deus para muitas pessoas, mas eu preciso alcançar a minha salvação. Eu preciso alcançar o prêmio, como eu preguei ontem, da soberana vocação, que Paulo vai dizer que todos nós estamos correndo na direção de um estádio, que era a época da maratona romana, para nós chegarmos lá e alcançarmos o nosso prêmio. Estamos nessa corrida. Deixa eu correr. Quarta coisa, capítulo 13, versículo de número 18. Capítulo 13, versículo 18. E ele lhe disse: também sou um profeta, como tu, e um anjo falou comigo, pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, está o que entre parênteses aí? Mentiu-lhe. Mentiu-lhe. Quarta coisa, meu irmão, cuidado com quem você fala a sua vida. Cuidado com quem você abre a sua intimidade com Deus. Eu sou como você. Em outras palavras, sou profeta. Vamos lá em casa. Deus falou: fica tranquilo, abre o jogo aqui. Você teve lá com o rei. Somos juntos, irmão. Toca aí, brother. Somos profeta. Fica tranquilo, Deus já falou. Deus já mandou tu ir na minha casa comer aquele pãozinho. Mentiu.
Quarta coisa, meu irmão, que aprenda, cuidado com o que você fala na sua vida. Andando com pessoas erradas e abrindo a sua vida para pessoas erradas. O profeta velho era fracassado, era frustrado. Mas o meu maior receio, preste atenção, não é com quem tem. O maior problema que a gente enfrenta às vezes, a gente acha que é com quem tem, pelo contrário. Às vezes a pessoa que tem uma outra concepção. Às vezes é quem não tem e que não quer que o outro também não tenha. Às vezes a disputa vem aqui por baixo. A disputa às vezes não está nem aqui em cima. Porque ele já estava fracassado. Ele já não atingia outros patamares. Então, ele quis vir aqui por baixo. E por baixo ele jogou sujo. Ele fez e ele falou uma coisa que Deus não estava e não havia em nenhum momento dito isso. A oportunidade não entrou na casa do rei. Mas ele pensou assim, vai entrar na minha. E se entrar na minha, todo mundo vai saber. Não comeu pão na casa do rei, comeu pão na casa do profeta. Geralmente o rei ia falar, quem é o profeta? Manda ele vir aqui. Conseguiu falar com o homem? O homem é de duras palavras. Ou entregou, o altar rachou, fui levantar a mão. Tu conseguiu dobrar a fé? O problema é que ele não sabia o que ele estava fazendo. As pessoas às vezes fazem as coisas e nem sabem a motivação que as faz fazer algumas coisas com a gente. Mas a gente sabe de onde vem a motivação. A gente sabe que é o diabo que às vezes usa determinadas pessoas para vir e que elas nem sabem a consequência do que elas estão fazendo. Tanto é que o resultado depois do que ele fez é que, simultaneamente, meu irmão, para a tristeza daquele homem, a palavra de Deus veio por quem? Pela boca do mentiroso. Você fala assim, mas Deus usa o mentiroso? Não confundamos o Espírito de Deus, não habitava na mula que falou para Balaão, e nem o Espírito de Deus habita na mentira. Mas as palavras de Deus vieram naquele ambiente, porque o problema de Deus não era o profeta velho. Escuta o que eu vou te dizer. Deus usa, Deus faz e Ele move da maneira que Ele quer. O problema de Deus era com o profeta. Meu irmão, as coisas servem muitas das vezes para que Deus possa usar situações. Nada está acima dele. Tudo Ele pode fazer ocasião para falar comigo e com você. Ainda que você olhe e fale assim, meu Deus, mas é aqui que o Senhor está falando comigo. Não é ali que Deus... Meu irmão, Deus não quer falar no meio de mentira com ninguém. O problema é que nós nos enfiamos na mentira, e a mentira muitas das vezes, ela vem para nós, porque nós nos enrolamos e nos enlameamos nela. Eita Deus, misericórdia. Eu vou terminar aqui, vou deixar os outros dois pontos para depois, porque já deu meu horário, 9h15. Põe-se de pé, capítulo 13, versículo 4. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele, mas a mão que estendera contra ele secou, e não podia trazer a si. Vou terminar nesse ponto dizendo, a unção de Deus não funciona na desobediência. Quando você está na desobediência, meu irmão, você vai ser tocado. Ele aqui, quando estava na obediência, o cara tentou, não conseguiu. Mas quando ele saiu da desobediência e a unção saiu, na primeira esquina que ele dobra, estava tudo o que Deus havia dito antes. Não volta. Olha como é que Deus é sábio. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes não nos mostrar e nos avisar e deixar claro para nós. Deus falou, não volta. Sabe o que aconteceu? Ele dobra a esquina, ele volta. O cara orou, o altar rachou. Deus mostrou sinais, usou com cura para curar aquele homem. O que derruba o homem é a desobediência. O que fez o leão estar esperando aquele homem, porque o leão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não colocou o leão ali, ó, nasceu um leão naquele caminho, não. Deus falou
Justamente porque sabia que se ele fosse por aquele caminho, o leão ia matar. Perceba, Deus não colocou o mal e não colocou nada para prejudicar ele, não. Na verdade, já estava ali. Se ele se opusesse àquilo que Deus tinha dito para ele, volta por outro caminho. Mas ele cedeu tanto a comer e vir por outro caminho, que o homem fala assim: vem por aqui, ó. Deus mandou você vir por aqui. Bem, se Deus mandou vir por aqui, eu estou vendo por aqui, bem, aqui é mais fácil, aqui eu já estou. Quando ele vira, meu irmão, o que aparece? O leão. O leão só vai cumprir a justiça, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Até na desobediência do homem, a justiça de Deus, ela aparece. Ali foi só um ato de justiça. Porque quando alguém quebra princípios, e quando alguém desobedece a palavra, ela se submete e se coloca à deriva e a perigo. Sabe o que acontece? Aquele homem sai, encontra com o leão. O texto vai dizer que o cadáver dele ficou estirado. O leão não comeu, não engoliu ele, ficou lá estirado. E ficou uma cena que todo mundo foi chegando na cidade, o leão ficou parado. A mula ficou parada e o homem morto. Você já viu isso? Um leão que não comeu ele por inteiro, deixou ele vivo morto, deixou a mula do lado, e as pessoas passavam e eles ficaram assim, parados. Era Deus mostrando, era Deus dando sinal. Tipo assim, olha, a Bíblia diz em Romanos, se não me engano, 15:4, tudo quanto antes foi escrito foi para o nosso ensinamento. Não pense você que essas coisas aconteceram aleatoriamente para que, não, isso aconteceu. Não, meu irmão, isso aconteceu, ficou registrado para que você não passasse pelo mesmo caminho do profeta homem de Deus. Deus deixou registrado, porque Deus está falando para alguém aqui hoje, nessa noite. Cuidado os caminhos que você está indo. Porque Deus, Ele tem te guardado, mas Ele te diz nessa noite que existe um caminho aonde, se você for nele, o mal está ali. E não tem a ver com Deus, é você que está indo pelas tuas pernas. E se você for, você vai se dar mal. Deus está mandando dizer aqui nessa noite. Cuidado, o diabo, ele está com 2 Pedro 5:8, como um leão, procurando a quem tragar, esperando as mínimas das oportunidades, esperando as mínimas brechas que eu e você venhamos a dar. Ele não precisa de muito. É tão terrível, meu irmão, que o cara profetiza, o altar quebra, e já não fica vivo. Aí o cara que vai lá para ser mensageiro morre. Você vai falar assim: caramba, que injustiça. Não. Aquele que estava ali, vai ver a história dele para ver o que aconteceu. Vai ver como Deus tocou na casa dele, vai ver como é que ele ficou. Agora, nunca baseie a vida do outro para você. O que é com você, entenda, vai ser com você. Deus vai cobrar de você. Eu quero orar e quero encerrar nessa noite. Meu irmão, Deus tem para a tua vida bênçãos. Se Ele mandou você viver desse jeito, viva desse jeito. Se Ele te chamou para fazer faça o que aquilo que Ele quer que Ele faça, e aquilo ali, faça daquele jeito. Se Deus te chamou e você sabe qual é o teu chamado, se dedica a Ele. Não pega atalhos. Não vai para caminhos que Deus não quer que você vá. O diabo está o tempo todo tentando levantar profetas velhos para aparecer na nossa vida como boas pessoas, como pessoas que querem nos ajudar, mas não querem. Mentira. É o próprio diabo disfarçado para derrubar o profeta. Tipo assim, olha como é que o diabo é sujo. Ele foi lá e fez o quê? Desmascarou o diabo, profetizou, o altar rachou. Tipo assim, diabo, tu não tem vez aqui. O diabo olhou, vento, escute isso, que bate cá, esteja pronto, porque Deus chamou para desfazer as obras do diabo. Nós estamos em guerra e não basta a tua guarda. Porque quando aquele homem deu o primeiro mole, foi só numa lapada. Não teve nem oportunidade.
É triste, tem situações que não dá tempo. Tem situações que você não consegue nem se arrepender. Aquele homem foi pego de surpresa. O pecado faz a pessoa ser pega de surpresa. O pecado faz a pessoa, meu irmão, cair. E Deus não tem isso para você. Termino aqui dizendo que Jeroboão volta a fazer tudo de novo, porque a referência se perdeu. Tem pessoas olhando para mim e para você, e você nem sabe que ela tem você como uma referência. Se você cai, você no imaginário de algumas pessoas também leva as pessoas a cair. Se elas acreditavam um pouquinho naquilo que viam na sua vida de Deus, elas deixam de acreditar. Isso é sério. Isso é sério. Porque nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Somos embaixadores em cadeia. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Nos dê uma semana abençoada. Livra-nos do mal. Livra-nos das investidas astutas do diabo. Livra-nos daquilo que o diabo tem tentado contra a nossa vida. Desfaz todo o laço do passado em ele, toda a peste perniciosa, toda a mortandade que queira nos assolar, todo espírito que resiste no mundo espiritual, potestades e principados, todas as armas forjadas contra nós caia por terra. Tudo aquilo que o diabo tem tentado caia por terra. Tu és o Deus que derruba, que quebra o arco, que corta a lança, que desfaz as obras do diabo. Ó Deus, leva-nos em paz para as nossas casas.